Boa noite, que Jesus nos ampare e esteja conosco nesta noite. Hoje temos como tema o limite e o livre-arbítrio. É certo que temos o livre-arbítrio, mas até onde ir com o nosso querer diante do livre-arbítrio? No capítulo 10, versículo 23 de 1 Coríntios, está escrito: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. É um alerta. Apesar de tudo nos ser permitido, nem sempre nos convém, pois sabemos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim, plantemos boa semente para a nossa edificação. E se para isso for necessário limitar o nosso livre-arbítrio, que limitemos. Como seres imortais, que ora vivemos na carne e ora no mundo espiritual, devemos ter cuidado com os nossos atos, para não sofrermos por nossos deslizes. Viemos já há algum tempo insistindo na importância das nossas ações de hoje para com o nosso amanhã. Hoje estamos encarnados aqui na Terra com uma imensidão de possibilidades. As leis terrenas, principalmente em nosso país, nos concedem o direito de ir e vir, desde que não cometamos atos antijurídicos, ou seja, atos contrários à lei. Matar, roubar, são atos contrários à lei do nosso país. Se cometermos estes atos, podemos perder nossa liberdade de ir e vir e de estarmos livres. Com as leis universais ocorre o mesmo, porém, diferente das leis codificadas pelo homem, quando infringimos uma lei universal, o nosso juiz e carrasco mora dentro de nós. É a nossa consciência. Em nossa consciência está gravado tudo o que precisamos saber sobre o certo e o errado. Assim, para que vivamos bem e desencarnemos ainda melhor, basta seguirmos nossa consciência. Se formos fazer algo que nos amedronta ou que gostaríamos que a nossa mãe não soubesse, não devemos ir em frente. Esse medo, essa cisma, esse desejo de não publicidade é a nossa consciência nos dizendo: cuidado, isso não fará bem a você e nem a ninguém. É aqui que entra a nossa razão. Devemos parar porque sabemos das consequências. Devemos impor limites ao nosso livre-arbítrio, para que ao voltarmos para o mundo espiritual, após o nosso desencarne, não venhamos a sofrer por causa das nossas má condutas, que não sabemos refrear. E o que fazer para não cairmos nas tentações? O evangelista Marcos nos deixou o ensinamento: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiemos
para não cairmos nas tentações do mundo. Oremos para que a força do mal em nós diminua e nos permita vencer as nossas más tendências. Oremos para que o bem permaneça em nós e não nos permita cometer atos que nos macule e nos faça sofrer. Falamos um pouco sobre o livre-arbítrio e os limites que devemos impor às nossas vontades e aos nossos atos. Estamos encarnados na Terra, planeta escola, para aprendermos, para evoluirmos, para servir aos nossos semelhantes, nossos irmãos e especialmente servir a Deus e ao bem. Que procedamos assim, para que tenhamos um viver que, apesar das lutas, sejamos agraciados com a vitória. Há muito tempo lemos um livro e ultimamente o relemos. Queremos falar um pouco sobre este livro, que foi prefaciado por Jeter Jacomim. Jeter é um expositor espírita que participa da TV Mundo Maior. E neste livro conta-se a história de um roqueiro e tem como título Um Roqueiro no Além. Sua narrativa serve para alerta para todos nós que buscamos evoluir. O roqueiro conta a trajetória desde a sua desencarnação até o socorro recebido. Ele se refere ao seu desencarne como um pesadelo. Num dia como tantos outros, ele sentiu um leve torpor e perdeu os sentidos. Quando recobrou a consciência, parecia estar bem, mas de repente percebeu que foi colocado num caixão. Gritou que estava vivo, tentou reagir, não conseguiu se mexer e ninguém o ouviu. Percebeu que estava em movimento, devido aos solavancos do carro. Passou mal, ficou enjoado, sufocado. O movimento parou e ouviu choro, gritos, muitos gritos. Tentava sair dali, não conseguia. Entendeu por fim que havia morrido e que estava em seu velório. Logo mais, fora levado ao cemitério, sentiu medo, orou todas as orações que aprendera quando criança, viu sua vida passar num filme, depois uma solidão profunda, e aí começou a julgar as atitudes que tivera na terra. Era o seu próprio juiz. Era o encontro do homem com ele mesmo, com o seu eu. Os amigos espirituais tentam adiar o máximo possível este encontro, mas um dia ele acontece. O sofrimento do roqueiro era alarmante, se sentia suicida, percebeu que não bateu o bom combate. Em vida falou sobre tudo, que estava errado, mas não soube fazer e nem mesmo apontar o certo. Percebeu que suas intenções eram boas, mas as atitudes eram contrárias e com isso passou uma mensagem de forma equivocada. E com essa mensagem equivocada levou muitos jovens ao uso de drogas.
após o desencarne, muito tempo esteve preso aos seus restos mortais, mas tinha uma certeza: a vida é eterna. Pensava que tudo ia passar e em raros momentos se conformava. Estranhamente, não sentia falta nem do álcool nem das drogas. Quando alguém depositava flores em seu túmulo, sentia o leve cheiro do perfume. E nesta hora, conseguia amenizar o odor da podridão, da decomposição do seu corpo. Ouvia gritos de desespero naquele cemitério. E assim os dias passaram. Perdeu a noção do tempo, até que ouviu alguém lhe chamando: "Olá, malandro, foi boa a viagem?" Não respondeu, e a voz continuou falando e gargalhando. A voz lhe lembrava alguém conhecido, mas na escuridão não conseguia ver. E aquela voz continuava insistindo e falando para que saísse daquele buraco. Lhe dizia que a morte não existe e que havia um mundo maravilhoso à sua espera. Bastava sair e o seguir, que tudo ficaria numa boa. De repente, uma força o colocou fora da sepultura. Demorou muito, mas recobrou a visão. Assustou-se com o homem que o chamava e novamente teve a impressão que o conhecia. E o homem continuou a conversa. Falou que eram velhos amigos, o convidou para aprender como viver fora do corpo. Muito assustado e sem saber o que fazer, seguiu o estranho até saírem do cemitério. Quando chegaram à rua, veio o pânico e correu desesperado sem rumo. Estava aflito e em péssimas condições. Seu corpo estava coberto de larvas, de vermes. Precisava de um banho. Buscou um lugar em que poderia tomar um banho. Chegou num motel. Deu tudo errado. Novamente correu desesperado. Suas forças já não lhe sustentavam. Cansado, sentou e chorou. Espíritos que por ali passavam foram ao seu encontro. Não chore, companheiro. Nós vamos te ajudar. Venha conosco. Quero ir para casa, pediu o roqueiro. Estou muito cansado. Venha, vamos levá-lo a um lugar muito bom, que vai atender às suas necessidades. Ele seguiu aqueles espíritos. Não tinha muitas opções. Eles o deixaram no dito lugar e saíram às gargalhadas. Era o vale dos drogados. Ele sentiu nojo de tudo aquilo. Passou mal e desacordou. Ficou muito tempo até recobrar novamente a consciência. Chegaram alguns espíritos que viviam naquele vale e tentaram lhe injetar drogas. Ele reagiu. Estava impotente. Sem saber o que fazer, gritou desesperadamente. Pediu socorro. Se lembrou de Deus e gritou: "Meu Pai, perdoa-me. Me tire deste inferno. Eu lhe suplico. Socorra-me, por favor." E uma luz intensa
surgiu no meio daquela luz, daquela claridade. Aparece um jovem, ergue o braço e os espíritos se afastam. Ele olhou para o jovem que sorrindo lhe chamou: venha, vou te levar para um lugar onde possa se recuperar em segurança. Cansado e com medo, seguiu o jovem até um lugar parecido com o anterior, mas menos sombrio. Quis saber quem era o jovem, e este lhe disse ser um amigo. Explicou que o vale onde estava era para aqueles que ainda estavam presos às drogas, ao vício, e que ali ele teria a companhia de espíritos que já estavam em trabalho de recuperação. Explicou que ele ficaria ali até eliminar os venenos do seu corpo. E o que devo fazer para eliminar os venenos do meu corpo espiritual? Perguntou o roqueiro. O jovem lhe respondeu que o tempo e a natureza se encarregariam disso. Ali o roqueiro começava o caminho de volta para si mesmo. Por longo tempo se arrastou, vomitou e a todo instante pensava na insensatez que cometera em vida. Batia o remorso. Sofreu muito. Vez ou outra, ouvia a voz do espírito que lhe tirou da sepultura, lhe convidando para sair daquele inferno e ir para o paraíso. E este espírito gritava: é só chamar, eu irei te buscar. Te mostrarei um mundo maravilhoso. Por vezes pensou em ceder, mas resistiu. O tempo passou, ele foi melhorando, se reequilibrando, fez amigos, recobrou a consciência e aceitou o seu calvário. Descobriu que quando tivesse livre dos efeitos das drogas, alguém lhe buscaria, porque viu isso acontecer com muitos outros ali. Começou a ajudar os espíritos que chegavam da terra em situação muito ruim. Conversava, estimulava a autoconfiança, falava de esperança. Logo, os trabalhadores do Cristo notaram seu trabalho em prol dos mais desajustados e começaram a passar orientações. E lhe disponibilizaram recursos para facilitar o trabalho. Nosso irmão roqueiro sofreu muito. Seu espírito amigo teve que o levar para a terra e apelar para os recursos dos trabalhadores encarnados. Muitas vezes, nas reuniões de auxílio na terra, ele recebia tratamento e as suas feridas foram curadas. Recuperado, trabalhou ainda por muito tempo naquele vale. Não tinha mais noção do tempo. Seu amigo espiritual lhe revelou fazer mais ou menos 7 anos que estava desencarnado. Se não fosse a saudade da terra, podia dizer que estava feliz, pois estava sendo útil com o trabalho. Um dia, ele que já havia presenciado muitos saírem dali, acompanhados dos trabalhadores da seara do mestre, também foi levado para uma colônia escola. Neste lugar recebeu um aposento e passou muito tempo se recuperando. Encontrou vários amigos, estudou, reviveu a sua vida espiritual antes do reencarne
e de tudo o que havia proposto para esta sua reencarnação, mas infelizmente sucumbiu. Como em outras vezes também havia sucumbido, pois trazia em seu âmago a revolta, e isso o fez lutar contra o sistema, porém a seu modo. Acabou se perdendo na forma da luta que elegeu. Fora fraco e preferiu se esconder nas drogas. Sua missão era mesmo com as artes. Deveria, através das artes, levar conhecimento, verdade e liberdade. Não conseguiu. Acabou cometendo suicídio inconsciente. Adoeceu e morreu em situação muito ruim. Com o desencarne e o trabalho no bem, conseguiu melhorar, aceitar, resignar-se, até conseguir o mérito para escrever sua história. Escreveu sua história na tentativa de ajudar aqueles que, como ele, erraram o caminho e caíram nas drogas. É isso. É isso, meus irmãos. O nosso livre-arbítrio não deve nos levar a cometer atrocidades que nos prejudicarão. Vimos que ao desencarnarmos, nos encontramos com o nosso eu e colheremos as consequências dos nossos atos. Então, pratiquemos o bem. Vivamos o bem, façamos o bem sempre, sejamos exemplo, trabalhemos para o Cristo, porque se conseguirmos acolher, ajudar, amar, colheremos bons frutos. Não desperdicemos nosso tempo, busquemos a Deus incessantemente. Ao final do livro, nosso irmão roqueiro deixa um relato e eu gostaria de ler. Diz ele: agora sinto-me feliz, estou vivendo novamente e da eternidade, nas ilusões da vida, encontrei a morte. Na realidade da morte, descobri a vida. Esvaziem vossa bagagem, viajantes da eternidade, porque a última viagem, o destino é a realidade. Abandonem o barco da ilusão, desembarquem do trem da quimera, porque depois da grande confusão surgirá uma nova era. O espírito comunicante deste livro se coloca como Zílio, e a gente quis passar essa história para mostrar que os nossos atos de hoje influenciarão imensamente em nossa vida futura. Sabemos que somos seres imortais, por isso devemos nos conectar com Deus, procurar combater o bom combate e caminhar sempre em busca da luz. Que Jesus nos abençoe, nos oriente, que sejamos prudentes diante do livre-arbítrio, que tenhamos todos muita coragem, fé e esperança, pois dias melhores sempre chegam e dias ruins sempre passam. Que Deus nos abençoe a todos.